Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Portugal. Hoje vamos falar sobre xenofobia em Portugal, né? Opinião sincera de um português que tem muita experiência aí no assunto sobre xenofobia em Portugal. Mitos, verdades, o que realmente é, o que não é. Esse aqui é o Miguel Macedo, é a terceira vez que fazemos um vídeo juntos aqui, talvez vocês já tenham visto, né? Alguns outros vídeos aqui no canal com o Miguel Macedo. Então, Miguel, vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco do seu canal também. Olá a todos, eu sou o Miguel Macedo, alguns até no Brasil podem me conhecer porque há uns anos fui bastante falado no Brasil, quando comecei a falar da imprensa em relação às eleições. Tenho o meu canal em Portugal, que é o meu nome, Miguel Macedo, é o segundo canal que eu tenho, e falo de política e de sociedade. E agradeço-te o convite, uma vez mais, é sempre um gosto de estar aqui. Eu que agradeço, e estamos aqui em Espinho, norte de Portugal, alguns quilômetros ao sul do Porto, talvez até para ver ali, ó. Dá para ver. Horizonte, Porto, Gaia, né? Clima maravilhoso, perfeito, hoje não posso reclamar. Magnífico. Que inverno maravilhoso aqui. Muito bom. Né? E então, Miguel, vamos falar sobre isso. A gente estava agora há pouco a almoçar e a conversar sobre isso, né? Sim. Que às vezes não, frequentemente falta ponderação, falta pensamento crítico nas pessoas, portugueses e brasileiros, para saber o que é xenofobia e o que não é. Porque sim, há xenofobia, há casos, sim. O Miguel pode até falar de alguns, mas há também muito vitimismo, muito exagero, há muita... A mídia tradicional usa muito a narrativa, ela quer sempre selecionar fatos para corroborar com essa narrativa, exatamente. Né, de que a xenofobia está aí em alta. Né, de que tudo é racismo, tudo é xenofobia. E ela muitas vezes rejeita outros casos que não se encaixam nessa narrativa. Sim, sim. Isso até acontece mais tem um objetivo político. Esse tipo de discurso surgiu em Portugal para tentar anular politicamente um partido que surgiu aqui em Portugal. Antes desse partido surgir e antes de Portugal ser mais polarizado politicamente, eu sou sincero que era raríssimo termos casos de xenofobia ou de ouvir até a palavra xenofobia na própria imprensa. Acredito que isso surgiu exatamente com uma anulação política de um partido, que é o Partido Chega, neste caso. Sim, ó, se calhar é melhor vamos tomar cuidado para não escorregar. Pois é. Isso aqui parece que é água do mar. Vamos dar a volta. Aqui, deixou um lodo. Devagarinho, porque senão agora, nós vamos estamos nos matar aqui. Patinando no gelo aqui, né? Eu não quero ter que editar esse vídeo por causa de uma queda. Eu já tô caminhando meio engraçado, porque ontem eu torci o joelho jogando bola, né? Então, eu tô caminhando meio assim. Né? Mas eu queria te perguntar de um caso que viralizou muito, né, em Portugal e no Brasil, recentemente, né, sobre aquela portuguesa no aeroporto que disse a brasileira: volta para tua terra, eu sou portuguesa de raça. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, abertamente, queres que eu te diga, foi um caso que eu achei que foi uma palhaçada autêntica, para te ser sincero, porque nós não sabemos o que é que aconteceu antes, só sabemos o final da história. Agora, não há motivo nenhum para alguém dizer vai para a tua terra que eu sou portuguesa de raça ou deixar de dizer isso. Só que eu vejo aqui os dois lados das coisas. Obviamente que essa mulher portuguesa é uma pessoa que não está muito bem a ver o problema em que se meteu. Mas isto também é consequência de uma imigração muito descontrolada que nós temos em Portugal e que muitos portugueses vivem isso na pele. E depois temos pessoas inocentes que são confrontadas com essas situações. Eu acredito que esse foi um desses casos, mas eu aí duvido que haja qualquer coisa sólida, porque o problema desses vídeos de internet, Rafael... Eles vêm sem contexto, não é? Nenhum. Eles começam num momento e só conseguem tirar dali uma versão. Quem nos diz a nós se não começou antes, o que é que aconteceu antes, mas de facto o desfecho de dizer isso a qualquer pessoa não há motivo nenhum racional para acontecer. Mas isso acontece um bocadinho por causa do conflito que está a existir desta imigração muito descontrolada em Portugal, nomeadamente de brasileiros, e não só de brasileiros, mas nomeadamente de brasileiros. Queria também, né, te perguntar sobre isso. Ano passado, começo de 2023, né, nós falamos sobre
um crescente ressentimento de portugueses para com essa imigração descontrolada, principalmente de brasileiros, né? Mas não só de brasileiros. Sim, sim. E aí você mencionou que há esse crescente ressentimento, né? Isso já se passou aí 1 ano e 1 mês. Eu te pergunto, isso melhorou, piorou? Eu sou sincero, na minha perspectiva, eu acho que piorou. Porquê? Porque nós continuamos exatamente com o mesmo descontrole nas fronteiras. Se nós estamos a receber muitas pessoas que são pessoas honestas, trabalhadoras, também estamos a receber muita gente com maldade, que querem vir para cá viver de alguma forma ou de subsídios do próprio Estado, ou ter um facilitismo através do Estado para conseguirem sobreviver. E, portanto, como tu não tens esse controle desde a última vez que nós falamos, há praticamente 1 ano, Sim. As coisas ficam piores porque vem todo tipo de pessoas e as pessoas que estão na rua, na realidade, não os políticos que estão na televisão, não veem essa realidade. Nós vimos essa realidade. Começa estes casos a surgir. Nós estávamos a falar que são várias as notícias associadas a imigrantes brasileiros e não só, ou pessoas esfaqueadas, ou pessoas roubadas. Então, essas coisas começam a acontecer muito e podemos associar isso a uma crescente onda de imigração descontrolada que cria este sentimento nas pessoas. Depois temos 2 mundos radicais. Um mundo que acha que todos devem ir embora e um mundo que todos acham que devem ficar e entrar de qualquer maneira e feitio, porque é exatamente isso. Sim. Neste momento, deixa-me dizer-te uma coisa. Sim. Para vir para Portugal, não é preciso ser brasileiro, mas para vir para Portugal, os países que pertencem à CPLP, que é os países de língua portuguesa, podem vir para Portugal e não precisam de apresentar uma promessa de contrato de trabalho. Podem vir só com a intenção de trabalhar. Ora, quem vem para fazer o mal não vai dizer que vai trabalhar. Então, com este facilitismo todo, inclusive, a própria União Europeia chamou a atenção de Portugal para começar a controlar as próprias fronteiras. A própria União Europeia fez este aviso. Do mal lavado. Exatamente. Porque há um descontrole muito, muito grande e as pessoas, muitas delas não ficam aqui, Rafael. Elas entram por aqui, mas depois tentam arranjar os documentos para poderem circular pela Europa toda. Sim. Outra coisa também que eu queria te perguntar aqui, que está em alta no momento, nós estamos nos aproximando aí das eleições em Portugal, né? Mais 1 mês e um pouquinho. O partido Chega. Eu vejo aí portugueses e brasileiros dizendo que o partido Chega é xenófobo e que vai expulsar todos os brasileiros. Fala pra gente o que é mito, o que é verdade aí nessa questão. Bom, antes de mais, eu quero fazer aqui um disclaimer já para ficar esclarecido. Eu identifico-me mais com o partido Chega do que qualquer outro partido, portanto, a minha opinião aqui, algumas pessoas podem pensar que estou a influenciá-las de alguma forma, mas o que é mito no meio disto tudo? O Chega não quer acabar com a imigração, nem vai acontecer algo como se o Chega for um dia governo em Portugal, expulsar toda a gente daqui para fora. Primeiro, porque mesmo que quisesse fazer isso, que não quer, mas mesmo que quisesse, não pode fazer isso. A lei não permite e um partido não pode fazer o que está acima da lei, principalmente nessa questão da imigração. Houve aí um período na história que os políticos puderam fazer tudo e mais alguma coisa, mas não interessa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o Chega quer, em que muitas pessoas não conseguem entender, é controlo das fronteiras. E o controlo das fronteiras é exatamente o que a palavra diz, é controlar as fronteiras. Termos cotas e darmos prioridade a uma questão não de nacionalidade, se é africano, se é brasileiro, se é espanhol, mas dar prioridade à mão de obra que nós precisamos aqui em Portugal. Porque uma das coisas que o próprio líder do partido, que é o André Ventura, diz, é exatamente isso. Nós precisamos de imigração, por causa da mão de obra. Portugal não funciona sem imigração. Agora, nós temos que ter um controle nas nossas fronteiras, porque entra todo o tipo de pessoas no nosso país. E dou-te um exemplo. Nós tivemos uma pessoa que não era brasileira, era para os lados do Médio Oriente, aqui em Portugal. Sim. Ela andava a passear em Portugal e tinha um mandato de captura
por causa de um ato de ações mais impróprias na Europa. O YouTube não gosta de certas palavras, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso dizer a palavra aqui, mas... Era algum ataque, era algum terror? Era um terror. Era um terror total. Literalmente era um terror, uma pessoa que estava a ser procurada e andou a passear em Portugal. E foi apanhado numa operação de rotina da polícia. Houve um caso ainda mais trágico na Bélgica que acabou em desastre, né? Que eu até fiz um vídeo sobre isso. Sim. Eu até falei sarcasticamente que o amor venceu na Bélgica porque era um sujeito que já tinha ordem de expulsão, de deportação da Bélgica. A Tunísia ainda avisou a Bélgica que esse cara não era flor que se cheire, ele era um jihadista. E mesmo assim, né, acho que um juiz ou um grupo de juízes na Bélgica disse que não, isso vai violar os direitos humanos. Foi exatamente isso. Desse pobre cidadão coitado, né? E deixaram na Bélgica. O que aconteceu? Ele cometeu um ato de terror. Terror, né? E acabou literalmente matando pessoas. E isso até talvez um assunto para outro vídeo, para a gente falar dessa outra forma de imigração, mas eu vejo que isso é uma contradição muito grande aí do pessoal que diz tanto defender os direitos humanos, o pessoal mais progressista. Eu até concordo em parte, sim, direitos humanos, defender mulheres, gays, concordo. Só que ao mesmo tempo eles querem defender esses grupos mais radicais que odeiam tudo que eles defendem. Deixa-me fazer uma grande ironia. Deixa-me fazer aqui uma ponte com o assunto que nós estávamos a falar, o Chega. O Chega é um partido que defende, acima de tudo, os direitos humanos, mas os direitos humanos não é só das pessoas que vêm de fora, também é dos portugueses que vivem cá. Das vítimas, né? Defender os direitos humanos é de todos os humanos, não só de alguns. Isto é o primeiro princípio. O segundo princípio é: o partido tem bandeiras muito próprias de conservar a nossa matriz cultural. E é um partido que é mais sensível à imigração que vem dessa parte do planeta, do Médio Oriente. É muito mais tranquila no que diz respeito à América Latina, que estamos a falar da cultura ocidental. Mesmo assim, nós temos que ter controle sobre as pessoas que entram cá. Rafael, nós chegamos ao ponto em que, agora isso já não acontece, que já foi alterado, mas teve aí um período que as pessoas podiam entrar sem apresentar o registro criminal. Sem apresentarem um simples registro criminal. Aqui nós queremos fazer qualquer coisa, eu português, quero fazer alguma coisa, eu tenho que apresentar o meu registro criminal. Para ir trabalhar para uma empresa... Há certos trabalhos que exigem o registro criminal. Exato. E eu tenho que o apresentar. Então, porquê que entrar em Portugal não é preciso um registro criminal? A pessoa vem de fora e não precisa. Não precisa. Isto é completamente impensável. Podemos ter aqui pessoas que cometeram crimes graves nos países deles, nomeadamente o Brasil, e entram aqui, fogem, primeiro. A primeira coisa é para fugirem à justiça brasileira. A segunda coisa é para continuarem muitas vezes os esquemas que têm aqui. Entre portugueses e brasileiros, é uma coisa por demais. Tanto que o PCC já chegou aqui em Portugal, né? O PCC está aqui em Portugal, está a ser investigado pela própria Polícia Judiciária. Sim. Eis a grande ironia, né? Porque, como você disse, né, direitos humanos é para todos. Parece que eles defendem mais, assim, direitos dos manos e não direitos humanos, né? Isso é muito ruim. Mas eu queria deixar esse assunto da imigração do Oriente Médio, né? Médio Oriente, muçulmanos e tal, para a gente explorar um pouco mais em outro vídeo, né? Em relação a deixa-me ser sincero, o título deste vídeo é muito simples. Portugal não é um país xenófobo, nem racista. Ponto. Se olharmos para a história de Portugal, é impossível dizer que Portugal é um país xenófobo ou racista. Isso é a primeira coisa. Isto não significa que não existam pessoas racistas e xenófobas. Existem. Sim. Existe um grupo de pessoas mais radicais que elas não estão revoltadas por causa da imigração em excesso, elas simplesmente têm mesmo esse fanatismo, muitas vezes ideológico, associado a momentos históricos complicados como o Senhor do Bigode. Não é? Então são pessoas que defendem acima de tudo a raça, a nacionalidade e têm este tipo de discurso que ele é muito agressivo e muitas vezes, a maior parte das vezes, ele é sim racista e xenófobo, mas nós estamos a falar de um grupo minoritário que muitas vezes ele é clandestino. E depois temos exatamente o oposto, que são os grupos ligados ao progressismo, à esquerda, e
esses grupos, eles não têm medo de rotular tudo de racismo ou xenofobia ou de homofobia. Eles não têm medo de fazer isso. Sim. Para criar exatamente esta luta de classes, porque nós continuamos a bater no princípio do marxismo, a luta de classes. Colocar uns contra os outros, brancos contra negros, hetero contra gay, mulher contra homem, crianças contra os pais, através das escolas. Então, nós continuamos sempre com esta luta de classes. Então, nós temos que ter aqui, acima de tudo, a visão de que, sim, em Portugal existem estes dois mundos, aqueles que usam a narrativa do vitimismo para conseguirem fazer este controle sobre a população, porque é muito fácil colocar um contra o outro. Basta assistir à imprensa diariamente. E é exatamente o que eles fazem, né? E depois existem os radicais do outro lado, que são pessoas que normalmente estão em silêncio, mas que agora perderam o medo de falar, porque viram que tem uma porta de entrada. Essa porta de entrada é exatamente a imigração descontrolada. A imigração descontrolada provoca um caos social e o caos social abre a porta aos dois movimentos radicais, da esquerda e da direita, de se colidirem na sociedade. Quem está no meio? Nós, que muitas vezes perdemos o bom senso de entender o que é ou não é um radical, ou deixa de ser um radical. E você deve ser frequentemente acusado de ser fascista e nazista, assim como eu sou nos canais, né? E esse é um desserviço que o pessoal mais progressista faz, né? Porque eles colocam todos no mesmo balaio. E aqui nós estamos sendo pessoas ponderadas, moderadas, reconhecendo os extremos aí dos dois lados. Certeza. Só que somos colocados nesse mesmo balaio aí daquele pessoal radical que de fato seria extrema direita, né, corretamente falando. Só que hoje, como eles chamam tudo, absolutamente tudo que não é esquerda, tudo é extrema direita, eles acabam poluindo o debate. Tudo que não é esquerda é extrema direita. Tudo que não concorda com a narrativa vigente é fascista. Quem tem a coragem de falar contra a narrativa é o da extrema direita. Sim. Aqueles que são da direita e não têm coragem é que são os moderados. E aqueles que constroem a narrativa é que são os tolerantes, normalmente são a esquerda. Mas a gente vê que essa tolerância à intolerância muitas vezes gera tragédia, como foi o caso lá da Bélgica, né? Da Bélgica. Toleraram uma pessoa intolerante que não teve tolerância alguma, né, com as vítimas. Eu já falei disso em outro vídeo. Foi um caso complicado esse. Bem, eu não quero que esse seja o nosso único vídeo, vamos fazer mais alguns, aproveitar esse dia bonito, mas a última pergunta também que você mencionou, sim, a imigração também de portugueses para o Brasil, sim, né, algumas décadas. Sim. É uma coisa importante de notar e relembrar a história. Há pouco estavas a falar sobre os rótulos que nos colam. Eu tenho a particularidade de ser acusado dos dois lados. Eu já sou um comunista e um fascista ao mesmo tempo. Eu consigo as duas proezas. Portanto, é espetacular. Sim. Nós temos que nos recordar, o povo que não conhece a sua história está condenado a não conhecer o seu futuro. Praticamente é isto. Então, quando nós olhamos para a história, além dos dois países estarem intrinsecamente ligados, Portugal e o Brasil, e isso nunca vai mudar, e apesar da história ser muito manipulada, há um movimento muito próprio que aconteceu entre os anos 30, 40, 50, 60, de imigração de portugueses para o Brasil, foram trabalhar, tiveram as suas empresas e que, nessa época, enriqueceram bastante. Nós temos muitas famílias aqui em Portugal que depois regressaram, isto é importante, regressaram para Portugal e tornaram-se famílias de império, famílias que cresceram muito economicamente. Porque nessa altura tínhamos uma vantagem, não tínhamos estes extremismos, eram países produtivos, o Brasil era um grande país de economia produtiva, Portugal era um bocadinho mais atrasado por causa da altura do salazarismo. Sim. E tínhamos uma vantagem nós portugueses. Na altura a moeda brasileira era muito, mas muito mais valorizada do que era a nossa antiga moeda, que era o escudo. Então muitos portugueses também foram para o Brasil. E nessa época muitos portugueses também sofreram na pele os mesmos rótulos que alguns brasileiros sofrem aqui, só que nessa época não existia todo este sensacionalismo e toda esta narrativa política a acontecer. Sim. É uma pena que hoje é isso, né? E toda a mídia assim fazendo todo esse esforço para poluir o debate, né? E é uma pena ver pessoas sendo a mídia manipuladas. quer sangue. Ela, para vender, ela precisa de sangue. Pena. E é isso que ela provoca na sociedade. E eu vejo também que, apesar de haver uma minoria de xenófobos, como há em qualquer canto,
Certo. Não tem como Portugal como um todo, em sua maioria, ser um país muito xenófobo contra os brasileiros devido ao fato de que os dois países por séculos tiveram uma história tão entrelaçada e hoje também Portugal e Brasil estão assim juntos, entrelaçados. Você mesmo é casado com uma brasileira. Sim, sim. Há vários portugueses aqui que têm uma família, que já Sim. tem família que migrou para o Brasil e que tem lá um cunhado que é brasileiro, Exato, por exemplo. um tio, um avô, e as famílias estão ligadas. Sim, então assim, por várias gerações. há esse intercâmbio cultural entre os dois países. Então, eu até acho que isso entra num ponto interessante, que é eu até esqueci o nome daquele fenômeno, que é quando algo é muito parecido, isso acaba gerando um preconceito maior. Acho que é Uncanny Valley em inglês, esqueci em português. É Vale... Cara, já vou lembrar. Quando eu lembrar aqui, eu coloco aqui. O pessoal no comentário já deve estar falando. Já aí, deve, né? já deve estar aí. Lembrei. Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza. Vale da Estranheza. Que é o quê? Às vezes você vê que em famílias há mais brigas entre irmãos e primos, exatamente. mas quando chega alguém de fora, eles recebem bem. É uma amabilidade. Então a gente vê isso em certos países. Brasil e Portugal são tão próximos, são tão parecidos, que acaba chegando meio que no Vale da Estranheza. O brasileiro é muito parecido, mas não é o português, então isso causa uma certa repulsa. Enquanto que chegou o inglês, chegou o americano, ou o argentino, então tudo bem, né? Veio de fora. Isso é um fenômeno interessante que a gente vê até em outros países, preconceitos dentro dos Estados Unidos, Exatamente. Preconceitos no Reino Unido, nas Ilhas Britânicas, né? Até mesmo entre ingleses e irlandeses, historicamente, que até se separaram ali na Irlanda do Norte e tudo mais. Eu até costumo dizer uma coisa sobre isso, que é muito interessante, tu tocaste nesse ponto. Aqui em Portugal, tu hoje tens pessoas que ficam mais incomodadas a ouvir o brasileiro a falar na rua, hoje, do que o inglês. O português, quando ouve um inglês, ele deixa de falar a sua língua para falar o inglês só para ajudar um inglês. Se for um brasileiro, esse sentimento é ao contrário. O português mostra, às vezes, repulsa contra o brasileiro. É exatamente isso. Nós ficamos mais acomodados a quem é de fora do que àqueles que são da nossa família. Sim. Porque mesmo que não queiram, e pode haver aí um grupo de fanáticos da esquerda ou da direita que não queiram, os nossos países sempre vão estar ligados na história, sempre. Já agora deixa-me dizer aqui uma coisa que eu tenho muita vontade de dizer. O Brasil nunca foi uma colónia de Portugal. Não é por acaso que se chamava o Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Portanto, o Brasil não era uma colónia. E a taxa de imposto que se pagava do Brasil colonial, do Brasil não colonial, mas chamam-lhe assim, tipicamente, do Brasil colonial, relativamente à que hoje os brasileiros pagam, são 2 ou 3 vezes maior. Portanto, nós estamos a passar por um momento da história que ele é muito injusto para ambas as partes, para os portugueses e para os brasileiros. Mas eu queria só dizer isto porque só o próprio nome do reinado indica isso. Que o Brasil não era uma colónia. para um vídeo, né? Isso é muito importante. Exato, tanto que parar Brasil com esse estigma das colónias e eram tratados os escravos. E outra coisa muito importante, quando o português chegou em 1500 aos territórios que hoje são o Brasil, não existia brasileiros, existiam indígenas de várias tribos. Portanto, não existia o Brasil em si. O Brasil foi construído posteriormente. Até porque andamos em brigas feias com a Espanha para conseguir conquistar os territórios. Sim. Portanto, acho que é uma coisa que também devia ficar esclarecida na história, porque isso é usado de ambos os lados para criar este tipo de narrativa de ódio. Tribos essas que brigavam e se matavam entre si, muitas das quais se aliaram aos portugueses contra tribos rivais. Então, é uma história muito moralmente complexa, mas eles gostam de reduzir tudo a oprimido e opressor. Exatamente. Lembrar que uma das maiores batalhas que o Brasil enfrentou foi a expulsar os holandeses. Que foi uma aderência que... Exatamente, foram portugueses, brasileiros e indígenas juntos para expulsar os holandeses, que queriam destruir e conquistar aquilo que já estava a ser construído com os três, os portugueses, os brasileiros e os próprios indígenas. A gente tem que vamos falar disso no outro vídeo, porque é interessante que os holandeses, olha o que eles fizeram na África do Sul. Já pensou isso no Brasil? África então, isso, pelo pessoal progressista, infelizmente, essa parte da história não é reconhecida. Não. Mesmo nas escolas, ela é... não sei o que está a acontecer. Quer dizer, nós sabemos o que está a acontecer, não é? É planejado. Mas assim, eu talvez tenho que dividir esse assunto em vários vídeos, né? Sim, com planejo certeza. fazer mais aqui. Com certeza. Pessoal, só lembrando que a gente está aqui em Portugal agora por mais uns dias. Vamos passar pela Suíça, Turquia e Coreia do Sul e depois Japão, aí em fevereiro e março, né? Então, se vocês moram aí nesses países,
querem nos encontrar, falar um pouco sobre como que é a vida nesses lugares, entre em contato, tem um e-mail aqui embaixo, tem um Instagram também, né? E vou deixar também linkado o canal do Miguel, né? O meu segundo canal. Meu segundo canal. Já agora deixa-me aproveitar o momento. No dia 10 de fevereiro, para os brasileiros ou portugueses que possam assistir, que vivem na parte do norte, no Porto, na zona do Porto, ou Póvoa de Varzim, Vila do Conde, vamos ter um seminário de política de conservadores na Póvoa de Varzim, dia 10 de fevereiro. Se quiseres, eu posso também deixar o link, se tu não te importares, e quem estiver interessado, eu vou estar lá a palestrar, vão estar lá deputados também do Chega a palestrar. É a união dos dois povos que é necessária para acabar com este estigma que existe. Temos que ter as realidades bem assentes, o que é radicalismo de um lado e do outro, e aquilo que nós queremos fazer para assegurar as sociedades, as nossas, a portuguesa e a vossa, a brasileira. É isso aí. Bem, vamos fazer mais um vídeo, né? E para encerrar aqui, eu vou dar um zoom ali, tentar ver se eu consigo ver o porto daqui. Consegues ver talvez Gaia lá ao fundo. Olha lá, dá para ver Gaia ali, mais um pouquinho dá para ver o Rio Douro lá. Esse é o zoom, estamos aqui em Espinho. Pessoal, vou deixar aqui, ó, vídeo relacionado aqui que nós fizemos lá no Porto, em 2023, né, sobre a imigração em massa de brasileiros em Portugal. Então, quer assistir esse vídeo? É só clicar aqui e assistir. Miguel, obrigado. Obrigado, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todos.